Pois é, mais um tema para a gente buscar lá dentro da nossa caixinha o que a gente está fazendo com a gente, né? Eu escolhi esse tema porque eu achei que a gente precisa falar um pouquinho mais sobre essa verdade. Que verdade é essa, né? Na oração diz, onde houver erro, que eu leve a verdade. Então, vamos conversar um pouquinho e nos colocar também como aprendizes, porque no momento em que eu estou fazendo a palestra, eu também estou aprendendo e a gente está aqui para isso, porque cada uma das nossas encarnações realmente é um aprendizado para a nossa evolução. Todos sabem, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É um ensinamento de Jesus. Ele está numa passagem bíblica em João, no parágrafo 8, versículo 32. E ela diz, eu não trouxe ela na íntegra, mas a gente vai conversar um pouquinho, tá? Naquela época, Jesus fazia, né, todas as suas preleções ali, trazendo todos que estavam à sua volta. E Jesus, quando disse isso, a gente sabe que os fariseus da época ficaram assim um pouco chocados quando diz, porque eles sempre foram um povo assim, que tinham conhecimentos, né, sentiam-se como um conhecimento assim um pouco mais superior e tudo mais, e aí eles disseram assim, não, mas nós, eu até trouxe a frasezinha assim, ó, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Nós já somos livres, né? Assim, quem é você, Jesus, para dizer que eu vou ser livre? Nós não somos escravos de ninguém. Mas, na verdade, não é isso que Jesus veio trazer, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é esta liberdade, mas sim a liberdade que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. E Jesus vem e diz a eles, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Né? Então Jesus veio, ele não estava ali falando sobre povos escravizados, nada disso. Ele veio falar sobre nós mesmos. Ele não veio libertar qualquer povo, veio libertar cada um de nós. Essa era a intenção dele, trazendo suas palavras, todos os seus ensinamentos, as parábolas, tudo aquilo que ele veio fazer, porque ele foi a luz que veio até nós, né? E aí, aqui, quando ele diz o pecado, eu fui estudar, né, ver algumas coisas, e nesse sentido de pecado que ele diz, é escravo do pecado, não é aquele pecado que assim, vou ao padre me confessar os pecados. Não, é o pecado no sentido da palavra, que foi isso que eu entendi dos estudos que eu fiz, que não é o pecar, né? Mas com certeza é daquela origem da palavra do pecado, que é o errar o alvo, o se perder. Quantas vezes a gente se perde, a gente se torna escravos daquilo que nós mesmos fizemos, né? Quanta coisa errada às vezes a gente faz nesse sentido de que não estou no caminho da luz, eu saio desse caminho e acabo indo para outro, e aí a gente pode pensar um pouquinho, né? Aquela coisa assim do fazer errado, eu tenho a chance de refazer. Então eu preciso ir atrás. E eu tenho que buscar essa verdade justamente para isso, para eu poder me libertar e estar sempre caminhando. Né? E aí a gente faz um pouquinho aqui de reflexão, que todos vocês sabem que eu gosto de trazer umas perguntinhas, né, para aguçar a nossa vivência aí. Eu pergunto para mim mesma, sou escravo de alguma coisa? Meu Deus do céu, se a gente vira a nossa vida, né? Meu Deus, quantas coisas a gente ainda tá ali escravizado nelas. O orgulho, a vaidade, né? Essas são duas, né? Se a gente for listar, quantas coisas. E a gente pergunta, será que eu já sou livre? Qual o sentido de liberdade? Eu sou livre para fazer o que eu quero? É isso que eu quero? É isso que é liberdade? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Será que a liberdade que eu quero é a verdadeira liberdade? Exatamente o que eu falei agora pra gente. Então, se a gente traz um pouquinho um estudo assim, vamos filosofando, como a gente vai começar estudando, a gente vai filosofando um pouquinho, eu trouxe
uns filósofos também aqui para a gente ver, para ver o sentido que cada um deles traz para a gente sobre a liberdade. Thomas Hobbes, ele diz que o homem livre é aquele que, em relação às ações que tem vontade de praticar, não é impedido e faz como deseja. Caramba, quantos assim a gente conhece, né? Quantas vezes eu também já não agi naquilo lá? Eu impulsei, a minha vontade eu vou fazer. Não importa o que aconteça, eu vou fazer. Eu tenho vontade de fazer e faço. E aí? Essa é uma das ideias, mas eu trouxe outras, tá? E a gente vai discutir um pouquinho mais aqui isso tudo também. Mas aqui eu faço uma pergunta, será que é essa verdade aqui que Jesus estava falando ali para os fariseus? Façam o que querem? Não. Jesus não disse isso. Não era isso que ele estava querendo dizer. E vamos ver se a gente se aproxima um pouquinho mais desse pensamento de Jesus com o que eu trouxe de Sócrates para a gente. O homem livre é aquele que sabe dominar os seus instintos. E o homem escravo é aquele que, não sabendo dominar os seus instintos, torna-se vítimas dele. Quem de nós se localizou aí nesse... Eu acho que a gente já evoluiu um pouquinho, está mais para esse lado aqui do que lá para Hobbes, né? De que eu vou fazer, não me importa como. Aqui a gente já está assim, aprendendo a dominar um pouquinho mais os nossos instintos, né? E o que ele diz aqui é exatamente isso. Não é sobre o outro, não é sobre o povo, não é sobre o vizinho, é sobre mim. Eu tenho que dominar os meus instintos. Eu tenho que buscar a liberdade me conhecendo, conhecendo a mim mesma, né? Então a gente pergunta assim, qual é o conceito de liberdade que você quer? Né? Aquela coisa assim, chega, quantos a gente não tem de repente assim, na nossa família, em casa mesmo, eu quero a minha carta de alforria porque eu quero fazer o que eu quero. Aí você chega e fala para você, assim, vem cá, eu não tô te dando essa liberdade aí de Hobbes, não. Eu vou te dar uma liberdade um pouquinho diferente. Vamos conversar, vamos ver qual é o conceito que a gente vai seguir dessa liberdade. Porque a minha está mais próxima de Sócrates, de Jesus, e não de Hobbes, de passar trator por cima de cada um, né? Isso não é liberdade. Né? Muita gente confunde até esse conceito, né, de liberdade com libertinagem. E é isso que a gente tem que focar. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a doutrina nos traz. A gente vai conversar bastante aqui hoje sobre isso. Não bastante, né? Não vou passar do horário não, tá, gente? Mas vamos lá. E aí, num dos estudos que eu estava lendo, eu li uma frase que ficou bastante assim para mim, que o homem que faz o que quer não necessariamente é livre. Eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, é exatamente essa questão do conceito de liberdade. O fazer o que quer não está dizendo que você é livre. É a diferença entre a liberdade e a libertinagem. Que é o que a gente fala, eu posso ir até onde o meu direito não fere o direito do outro. Então, isso já é uma coisa que a gente tem que ter dentro da gente. E para ajudar um pouquinho mais, eu ainda trouxe Paulo. Mais difícil de entender, eu fiquei lendo essa passagem de Paulo, lendo e falando, meu Deus do céu. Mas vamos lá, em Romanos ele traz. Porque sabemos que a lei é espiritual e eu sou carnal. Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que quero, e sim o que não quero. Quantas vezes, gente, a gente age por impulso, sem conhecer. Às vezes até conhecendo, mas fala, escorreguei. Quantas vezes? Aí eu li a passagem inteira, fui lendo, eu falei, meu Deus do céu, olha aqui a gente está bem aqui, a gente se identifica muito nisso. Porque a gente ainda escorrega. Sim, porque nós somos ainda carnais. Nenhum de nós aqui está já levitando, passeando lá pelas paragens espirituais mais altas. Não, a gente ainda está precisando encarnar.
para vivenciar, para aprender. Então a gente dá as escorregadelas sim. E tudo é perdoável, porque o Pai perdoa a todos, né? Desde que a gente se coloque naquela posição de que estou aprendendo e vou prestar mais atenção nos meus erros. Aí, ele coloca assim: porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. As nossas escorregadelas. Às vezes você está achando que você está fazendo um bem, contando alguma coisa para uma pessoa, mas nesse momento em que você está ali, você está ferindo um sentimento de uma outra, se você está falando de alguém. Então a gente ainda tem essa dificuldade dessa noção do que realmente é o bem, do que realmente é a verdade que Jesus nos trouxe e de que maneira a gente vai se libertar, né? A liberdade, que é a verdade, vai trazer para a gente Jesus, né? E nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente. E quantas vezes, né, a gente entra nesse conceito aqui da gente ser exatamente como eu falei ali atrás, escravo de muitas coisas. E aí a gente passa a analisar um pouquinho assim, até onde eu estou sendo escravo do meu temperamento? Que é bem aquela coisa que eu falei. Eu vou ali, a hora que eu vejo, puf, já falei o que eu não devia falar. Já agi da maneira como eu não devia ter agido. Ainda bem que agora a gente ainda está com um cliquezinho aqui que fala assim, poxa vida, eu não devia ter feito isso. Ainda faço, mas não devia ter feito. Tem gente que faz e não está nem aí, né? Essa doutrina traz uma luz para a gente, exatamente essa. E aí, eu sou escravo do meu vício? Claudinha, não. Eu não sou viciado, eu não fumo, eu não bebo, não faço nada disso. Tá, gente, mas quantas horas você passa ali no Netflix? Só mais um capítulo da série, só mais um, tô empolgando, vou lá. Quanto tempo a gente passa no celular? O quanto eu devia ou o quanto eu quero? A gente às vezes não precisa desse vício do que a gente conhece aí de drogas e bebidas e tudo mais. Não, são vícios pequenos. O vício da maledicência, que está sempre com a gente, aquela coisa assim, eu preciso falar de alguém, eu preciso falar. Quantos da gente não vê por aí desse jeito? A gente é escravo do nosso medo? Não tenho medo, sou destemido, faço o que eu quero. Vou lá, pulo de bug jump, faço não sei o quê, mas não. Tem alguns medos que estão aqui dentro da gente. É aquela coisa assim, eu vou dar uma palestra. Será que vai dar certo a palestra? E se eu falar alguma coisa errada, eu vou ser julgada? E se eu agir dessa maneira, o que eu vou falar de mim? Então tem todo um lugar onde a gente vai buscar algumas coisas para justificar esses nossos momentos escravos. E a gente é mestre em buscar justificativas e fazer dessas justificativas as nossas verdades. Quantas vezes a gente não faz isso? E, na verdade, elas não são verdades, porque essas justificativas, elas acabam se sendo ilusões e não verdades. E o que a gente vai ter que buscar realmente é a verdade e não a ilusão. Eu trouxe uma passagenzinha aqui do livro dos médiuns também, em que Kardec fala sobre as pessoas que não acreditam no espiritismo. Eu não sei se vocês já leram, vale a pena depois dar uma olhadinha lá. E aí ele diz que aqueles que não creem por conveniência, porque é mais fácil a gente estar no comodismo. Porque pensa que é fácil. A gente fala assim, o ser espírita. Nossa, gente, dá trabalho. Eu tenho que ir para o centro assistir a palestra. Eu tenho que fazer evangelho no lar. Mas eu não vejo espírito. Por que eu vou ser espírita? Olha o que a gente vai buscando de conveniências para justificar o porquê não está aqui. Quantas vezes assim, hoje eu acordei com dor de cabeça.
Gente, eu tô com uma pressão a 17. Sabe aquela coisa assim, a gente tem que buscar as coisas, a gente tem que buscar e não buscar conveniências, justificar aquilo que a gente acha, fazendo disso uma ilusão e não uma verdade. A gente vai criando, né, essa zona de conforto à nossa volta que a gente precisa chacoalhar, a gente precisa sair dela e realmente ir atrás daquilo que realmente é o caminho que Jesus nos trouxe. Aprender com todos esses ensinamentos, buscar a verdade mesmo e conhecer a real verdade. Né? A gente cria essa ilusão de que se eu não vejo espírito, para que eu vou para o espiritismo? Tem tanta gente que faz isso e fala assim, mas imagina, eu não acredito no espírito. Vocês só falam de espírito. Não, a gente não fala de espírito, a gente fala de Jesus. E muita gente tem uma visão muito errada e se acomoda por conveniência, porque é mais fácil. Não vou sair da minha zona de conforto, eu estou bem aqui onde eu estou. Cada um tem sim o seu livre-arbítrio, seu direito de escolha, mas nós escolhemos estar aqui. Então não vamos arrumar algumas desculpinhas aí para de repente não vir. Existem sim condições que não deixam a gente estar presente, mas vamos sim estar aqui. Chega da gente ser escravo de desculpas, a gente precisa ser conhecedores da verdade. É isso que a gente tem que fazer. Né? Numa outra passagem que é bem conhecida, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. E o que é Jesus? Jesus é amor. E se ele é a verdade, o que é a verdade que a gente precisa tanto conhecer? O amor puro, que ainda é difícil da gente vivenciar aqui encarnado, porque nós somos carnal. Né? Na verdade, assim, nós somos espíritos ainda não tão desenvolvidos que estamos carnal por uma necessidade de evolução. Então a gente tem que sempre lembrar o que é essa verdade. Jesus e amor, que é só o que ele veio pregar. Em momento algum, Jesus se coloca numa posição de julgador, diferente do que ele passou, que eu vou trazer a passagem aqui para a gente discutir um pouquinho também. Né? Ele nunca se colocou numa posição dali de estar julgando, de estar passando sem socorrer. Quantas são as passagens que a gente conhece? Quantas curas ele fez por amor? Muitas vezes sem nem conhecer, mas pelas pessoas que amavam ele. E que se colocavam ali à disposição de sentir aquele amor vindo até elas. É uma questão da gente abrir o nosso coração. Quando eu falei que Jesus nunca julgou, ele tem uma passagem dele com Pilatos, eu acho que vocês conhecem. Quando ele é levado à presença de Pilatos, e Pilatos questiona ele sobre a verdade. Aí eu trouxe esse pedacinho para a gente falar um pouquinho. Ele diz: disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és o rei? No momento ali do julgamento, né? E Jesus respondeu: tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci, e vim ao mundo a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quer dizer, ele veio testemunhar o amor. Todo aquele que sabe e quer seguir o caminho do amor, ouve a voz dele. E aí, não contente, Pilatos pergunta: mas o que é a verdade? E nesse momento, Jesus fez o quê? Ele não respondeu, ele se calou. Ele ficou ali, quietinho. Ele silenciou e não respondeu. Aí Pilatos se voltou, né, e disse. E dizendo isto, ele voltou, né, aos judeus que estavam ali no julgamento e disse-lhes: não acho nele nenhum crime. Mas vós tendes de costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Claro. Como ele disse que Jesus não tinha nenhum crime, ele vai ali e pede: quereis, pois,
que vos solte Jesus. E o que aqueles juízes, né, dizem? Não, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Então a gente fica pensando nesse ponto. O amor, a verdade, para quem não tem conhecimento, são condenados por muito. Mas aquele que é o salteador, que não anda no caminho do amor, muitas vezes é exaltado. E o que a gente está fazendo também? O que a gente escolhe para nós? Muitas vezes, a gente não está nesse caminho mesmo da verdade, do amor. A gente escolhe Barrabás ainda em alguns momentos da nossa vida. E é isso que a gente tem que estar cada vez mais se policiando, porque tudo na vida é uma questão de escolha. E a gente precisa realmente saber, hoje nós todos estamos aqui, nós escolhemos sim o caminho de Jesus e o caminho do amor. Seja aqui, seja qualquer templo religioso, a gente conhece Jesus. E profundamente, porque ele foi o mestre dos mestres, o mestre do amor. E é isso que a gente veio fazer. A gente não quer momentos de Barrabás na nossa vida. A gente quer somente esses momentos do nosso mestre Jesus. Porque ele sim nos trouxe a verdade. E falando um pouquinho aqui das nossas escolhas, do espiritismo, a gente traz no livro dos Espíritos, porque Deus criou a todos nós simples e ignorantes, como diz, né? Para que nós evoluamos por si próprios, através de conhecer a verdade. E na pergunta, na pergunta 115 do livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta, né? Uns espíritos foram criados bons e outros maus? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Não é o ignorante de, tô lá ignorante, vou lá, vou bater, não. É a falta de conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele, de Deus. Olha a evolução. Quantas passagens a gente tem que fala sobre a verdade, a real verdade sobre Jesus, sobre o conhecimento, né? O Espiritismo traz para a gente essas verdades nas leis morais. E a gente tem os capítulos no livro dos Espíritos falando sobre as leis morais. E elas são realmente o nosso caminho para a verdade. A gente estuda, já tem várias palestras e vários estudos que a gente faz sobre as leis morais, porque elas não envelhecem. Elas não passam como as leis de uma Constituição, o que for, são as leis de Deus. Elas são imutáveis. E a gente tem que segui-las, sim. E aí, na pergunta 614, um pouquinho mais lá na frente, Kardec faz: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus e é a única necessária para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Quantas vezes a gente se afasta de Jesus? Quantas vezes a gente se afasta do caminho? Quantas vezes a gente se afasta do amor e das leis? Né? Essas leis que são imutáveis, como eu falei, elas não vão mudar. Mas aí a gente pergunta assim: a lei de Deus é eterna? Sim, eterna e imutável como o próprio Deus. E eu estou seguindo esse caminho? E onde eu vou achar essas leis morais? Aonde eu vou achar essa lei de Deus? Está escrita. Mas ela está onde? Na nossa consciência. Principalmente na nossa consciência. Esse é um dos caminhos.
Mas aí vem assim, mas e se eu não tenho conhecimento da minha consciência? O que os espíritos falam? Foi dado a vocês, ali, personificado, Jesus. O maior exemplo de todos, de consciência, de amor, de devoção ao próximo, de caridade, de tudo. É a mesma coisa da gente saber. A gente precisa falar um pouquinho sobre esse conhecimento. E Jesus nos trouxe esse conhecimento. E a gente aplica para a gente isso. Tá? Ele é o exemplo. E a gente tem sempre que ter ele na nossa vida como um guia. Vou cair? Vou escorregar? Vou me machucar? Condições nossas. Mas que tudo isso seja para a gente aquela pedrinha a mais que vai construir o nosso castelo. Aquela muletinha que vai me fazer levantar para eu continuar com essa força de ir buscar a verdade. De estar construindo o meu mundo espiritual de uma maneira mais sólida, baseada realmente nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E falando um pouquinho de conhecimento, que ele traz, né, no o conhecer a verdade, a gente tem uma diferença entre o saber e o conhecer. Né? A gente tem exemplos claros sobre isso. Eu sei de muita coisa que está acontecendo, mas eu tenho conhecimento total do que aconteceu? A gente pega um exemplo básico. Hoje a gente tem um GPS no carro. O GPS tem a informação ali nele, tá? Mas o conhecimento mesmo a gente vai ter daquele taxista que roda na rua, que sabe te dizer exatamente aonde é. Porque hoje a gente entra no carro, põe um Waze, põe um GPS, põe alguma coisa, ele vai te guiando. Você não precisa ter conhecimento. Vai lá, vai te levando. Mas se você pega um taxista e faz uma pergunta para ele, como eu chego na rua tal? Eu sei que aqui por perto ele vai falar, vai ali, dobra a direita, a segunda à esquerda, tal, tal, tal. Ele teve o conhecimento. E o conhecimento aqui na doutrina pra gente é o quê? É a gente ter essa intimidade com Jesus. Da gente conhecer o nosso mestre e conhecer a nós mesmos, que é o que ele pede. Conhece-te a ti mesmo. E dá um trabalho, né? A gente fazer essa reforminha íntima aí, o espiritismo dá trabalho. Mas é tão glorioso. Traz tanta paz pra gente de espírito, traz tanto amor. Tanto conhecimento que a gente precisa estar sempre renovando na nossa vida. O quanto o amor é importante, gente. E aí ele continua falando sobre o conhecimento, onde Kardec, na 619, pergunta, Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? E os espíritos respondem, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Aí eu trouxe de novo Sócrates. Olha como Sócrates tinha uma integração assim com a espiritualidade. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Adianta eu catar, posso até me distrair, não estou dizendo que também não faço, mas eu ficar ali, ó, pego o celular, estou ali no celular o dia inteiro, jogando, em vez de eu estar lendo um livro. Estou ali nas redes sociais, quero saber da vida de todo mundo. Mas por que eu não pego um livro e vou estudar para eu adquirir conhecimento? Porque só é útil o conhecimento que nos torna melhor. Então, eu não estou dizendo nada contra, tá, gente? Mas assim, vamos investir um pouquinho mais no conhece-te a ti mesmo. Qualquer tempinho que a gente tenha, vamos estudar um pouquinho mais de Jesus. Se a gente está nessa fase, eu quero evoluir, eu quero sair desse planeta para um planeta de regeneração, então, esse é o caminho. Vamos estudar, vamos conhecer a nós mesmos principalmente. E essa intimidade com Jesus que a gente precisa ter, muito, 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 porque a gente precisa nos melhorarmos na nossa prática, no nosso dia a dia. Porque não adianta eu saber o que Jesus fala,
o que o evangelho fala. Eu tenho que pôr aqui, ó, na prática, botar a mão na massa, ir lá fazer como Jesus fez por todos os lugares onde ele passou. Né? Não adianta eu ter o conhecimento e não aplicá-lo. Então, vamos batalhar, vamos pôr a mão na massa. Tem muita gente aí precisando, às vezes, de um abraço, um olhar, um ouvido. E isso nos ajuda, isso é amor que a gente está levando para todos os nossos que estão à nossa volta, né? Aí um pouquinho mais na frente, falando sobre a verdade também, ele pergunta, por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? Porque muitas vezes, na verdade, é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Cada um tem seu tempo, gente. A gente não está aqui para transformar ninguém. A gente está aqui para compreender e fazer como Jesus, abrir os braços para quem precisa. Mas a gente não está aqui para transformar. Então, cada um tem o seu tempo. Hoje, a gente está aqui. Antes, a gente não estava. Nós despertamos. Acendeu uma luz e a gente está aqui. Quantos ainda se encontram na escuridão? E não adianta a gente chegar e derrubar o negócio lá, surra de Bíblia, que a gente fala, não adianta. O cara vai ter o seu tempo para ele também enxergar essa luz. Essa necessidade que ele vai ter de realmente conhecer o verdadeiro amor. Né? A verdade sempre teve ao alcance de todos. Mas a gente precisa ir ali, ó, buscando de pouquinho em pouquinho, acostumando com calma, né? E ir vivenciando aquilo que eu falei. Vivenciar, pondo em prática essa verdade, esse amor na nossa vida. E isso é uma experiência íntima de cada um. Não adianta eu querer que o outro faça exatamente como eu estou fazendo. Não adianta eu querer que o outro sinta o que eu estou sentindo. Mas a gente, como seareiros, né? Vamos falar que nós já estamos caminhando aí na seara de Jesus. A gente pega essa luzinha que nós temos aqui dentro também e vamos levando aí para fora um pouquinho mais. Porque quantas vezes a gente não fala que o pensamento é energia, o teu bem-estar é energia. Você sente, às vezes, quando uma pessoa não está bem do teu lado. E às vezes a tua luzinha, o teu abraço vai ali e ajuda. Mas se você está bem com você mesmo, você está com a sua luz brilhante, radiante, todo mundo que está à tua volta vai querer estar do teu lado. Porque é a energia que você está emanando. E a gente já conversou bastante sobre energia aqui, também numa palestra. Então isso é muito importante. Vamos sempre nos manter. A gente tem, como eu falei, os momentos mais difíceis, né? Temos. Mas vamos buscar lá dentro essa chama que a gente tem, porque nós temos essa luz. E é essa luz aqui que a gente pode ir levando de pouquinho em pouquinho por onde a gente passa, sem ofuscar ninguém, porque eu não quero ser melhor que ninguém. Mas eu quero estar ali, como Jesus, porque Jesus nunca se colocou naquela posição de que eu sou poderoso, eu sei, eu faço isso. Nunca. Então a gente não está aqui também para ofuscar ninguém. A gente está aqui para ir ali, ó, semear. Como ele, porque ele foi o maior de todos os semeadores do amor. Então, quando a gente pega essa frase do conhecereis a verdade e ela vos libertará, a gente pode interpretar assim, que foi o que eu senti um pouquinho dentro de mim. Quando você viver internamente o amor, você será livre. Internamente, vivendo Jesus internamente, vivendo o amor internamente. Essa é a verdadeira liberdade. O amor verdadeiro. Não é o amor romance, o amor paixão. É o amor de Jesus. Né? Viver intimamente com ele, com você. Aí a gente sente. Quantas vezes, né, eu coloquei aqui, ó, somos escravos das nossas atitudes, como a gente falou lá atrás. E todo esse ato da onde a gente se escraviza são atos de desamor. E aí a gente volta naquele ciclo
de que eu tenho que buscar justificativa, criando ilusão, se me afastando da verdade, da real verdade. E não é isso que a gente quer e não é isso que a gente está aqui buscando. Então, cada vez mais a gente tem que fazer isso, ó. Ter na nossa consciência, como a gente falou, aonde estão? Na nossa consciência, a verdade. E fazer, como todo mundo faz aí. Né? A garotada adora falar, nem sei se ainda está falando isso, né? Mas, porque a gente vai passando assim, eu às vezes falo umas coisas em casa, minha filha fala, o que é isso, mãe? O que você está falando? Né? Então a linguagem vai mudando aí, mas o amor de Jesus não muda. E o amor que a gente tem que sentir também não muda, mas a linguagem muda. Só que vai chegar um tempo em que essa consciência vai pegar aqui pra gente. E a gente vai fazer com que a ficha caia. E é nesse momento que a gente tem realmente que se debruçar inteiramente no amor de Jesus. Tá? E eu trouxe uma passagem, a gente vai ler junto, sobre a verdade, da visita da verdade. Eu não sei se vocês conhecem essa passagem. É do livro Jesus no Lar, né, de Chico Xavier, né, da psicografia de Neio Lúcio. É o capítulo 25. E eu achei ela linda e quis trazer para a gente depois falar um pouquinho assim, quantas vezes as oportunidades são colocadas à nossa frente e a gente fecha os olhos, a gente não se dá conta. E aí quando chega a verdade às vezes dói. Porque muitas vezes o amor vem também ali cutucando a gente, porque a gente precisa de alguma coisa. Então, nós vamos dar uma lidinha rapidinho aqui, 5 minutinhos só que eu vou pegar de vocês, mas vale a pena para a gente pensar um pouquinho mais nessa visita da verdade. Tá? Certa feita, disse o mestre, que só a verdade fará livre o homem. E talvez, porque não lhe pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro num culto doméstico. Era o mestre Jesus. A mesma pergunta que Pilatos fez lá. O que é verdade? Jesus fixou o rosto, enigmática expressão, e respondeu. A verdade total é a luz divina total. Ia adiantar ele responder assim para Pilatos, que não estava nem num grauzinho de incompreensão perto de Pedro aqui? Por isso que lá ele se cala e aqui ele fala. Né? A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou. Sempre Jesus figurando, né? Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgia, demorava-se certo devoto implorando socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar emprestado sufocava-o. Dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali? Naquele insolamento doloroso? Chorava e brandava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, olha de que maneira a gente está também suplicando e pedindo. Profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. O pai lhe enviou a fé. A sublime virtude exortou-o a confirmar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Já pôs a fé de lado. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso lhe mandou a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte, suarenta, e falou-lhe de eternidade da vida,
buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retornou à lamentação. Já largou. Não é? Olha a gente aí também quantas vezes. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A mensageira acariciou-o e alimentou-o, e endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada a mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, olha o que a gente falou lá da luz ofuscando. Nossa, tem um mosquitinho aqui. Me perdi. Peraí, apavoroso. Aqui. A grande luz. O infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés. E agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O cheiro, o ambiente que ele vivia ali. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar a própria cura, longe de encarar a visitadora, frente a frente para aprender a limpar-se e purificar-se, fugiu, espavorido, em busca de outra forma onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. A gente falando lá atrás do que a gente falou da gente se esconder, de manter a zona de conforto, não olhar para dentro de si, né? Aí o mestre fez uma longa pausa e terminou. Assim, falando para Pedro, assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se. Creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Quantas vezes tudo isso bate à nossa porta e a gente não se dá conta, né? Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos dentro dos quais possam cultivar a ilusão. É um resumo de tudo aquilo que a gente falou hoje, né? Então, o que a gente tem realmente que fazer? Vamos estudar essa passagem. Vamos ser gratos a cada momento da nossa vida em que nós estamos recebendo todos esses ensinamentos de Jesus, essa verdade toda. O amor, a fé, a caridade, a esperança. Porque essas são as verdades que Jesus nos trouxe. Não é aquela verdade para a gente se recolher, mas sim a verdade para a gente divulgar, assim como ele fez com todos nós. A verdade que se fez amor, que encarnou sob o nome de Jesus, já brilhou para todos nós. Mas a decisão é nossa de se esconder ou de se libertar, né? De se esconder ou de se curar. Jesus está aí e está dentro de cada um de nós. E que essa luz continue brilhando para todos nós, que a gente conheça a verdade mesmo, para que a gente se liberte e seja feliz de verdade. De verdade. Obrigada, gente.